Aqui vai dar. Aqui. Agora que o ponto da cidade aqui é um rio. A gente foi lá na... Um rio, não é um rio, um córrego. Um córrego canalizado, assim. Opa, tu fala mal do meu Olha lá. lugar, né, cara? Teu lugar, morou aqui do... Não, eu sou do Texas, eu passei a minha infância em San Antônio. Não, eu morei dos 9 aos 11 anos. Eu falei, cara, tu nem lembra. Tô zoando, porra. Tinha família aqui, minha prima que mora aqui em Óbidos. Ó, vamos botar pra gravar e a gente toca essa porra. Vem falar mal do meu estado, não, meu irmão. Foi, ó, tá gravando essa porra, vamos? Bora? Marretaço! Senhor Alex! Vamos nessa. A gente vai tocar aqui San Antônio, 2023. Semana de luta, passamos a semana de luta junto, né, Alex? Sim. O Marreta passou a semana de luta aqui também, mas estava com a Iana. Por sinal, é uma guerreira que eu tenho uma admiração imensa por ela. Carinhosamente chamaram de Senhora Marreta. Senhora Marreta. Senhora Marreta. E vamos lá, Alex, faz um recap da sua semana de luta. O Marreta vai fazer um recap da dele e eu vou fazer um da minha. Vai. Cara, pra começar, eu só consegui chegar na quinta-feira porque eu tava vindo da Tailândia, depois pro Brasil e pra cá, entendeu? Cheguei em cima da hora, né? E o primeiro desafio era bater o peso do Vini, que não é uma coisa fácil, como você assistiu, né? Mas, né, deu tudo certo. E foram lá. Aí tinha o Miojo também, que eu não estava tão próximo a ele também, por causa da mesma razão, porque tudo negócio de perda de peso é pior pro Vini, então tive que dar mais atenção pro Vini. Mas fomos para a luta, o Vini lutou bem, não lutou o que sabe, né? Ele é melhor que aquilo, a verdade é essa. O outro menino bem hábil, inteligente, conseguiu tipo anular o jogo dele, que era o boxe, né? Fez um bom wrestling, e ele perdeu por pontos, justo. É boa lição, a gente cresce mais nas derrotas que na vitória, então não estou preocupado com ele, entendeu? É um fenômeno, o moleque vai mostrar isso. E o Miojo, Daniel, vem numa sequência de derrotas, né? E tá na corda, tá na Berlinda, tava na Berlinda ou tá na Berlinda, não sei, né? Mas o que ele fez naquele primeiro round ali... Pô, deu um show, né? Deu um show. Você viu, Marreta? Conseguiu ver? Não, consegui não. O Sean veio depois e falou, pô, muito obrigado, Daniel. Vai ser difícil alguém fazer mais do que isso essa noite. E depois o Sean ainda falou comigo, hoje, né? Não preste atenção, isso não significa nada. Foi na hora ali, no bar, falando, não. Mas o Sean veio falar comigo, pô, meu irmão, fala com o Daniel para guardar o dinheiro dele. E eu vou te falar, se o Mick tentar cortar ele, eu boto ele no 3-5. É lógico que isso é da boca para fora. E tem 1 milhão de outras coisas que podem acontecer, mas pelo menos a intenção a gente sabe qual é, né? Olha só, foi uma derrota também de TKO, né? Ele mostrou a mesma coisa que ele mostra nas outras lutas. Ele se mata de lutar no primeiro round, no segundo round ele volta morto, né? Não isso, mas por aí, entendeu? Ele bota muito dele no início da luta, não tem... Ele é um nocauteador, finalizador, então tem muita maturidade em lutar mais tempo, a verdade é essa. Né? Mas o importante é que eu estava ajudando ele com o aluguel, tem 2 filhos, pô, meu irmão, já não mora num lugar bom, entendeu? Então, para mim, ele ter ganho esse bônus, para mim é um alívio, entendeu? Porque independente do que vai acontecer lá na frente, pelo menos agora ele vai conseguir respirar, e para mim é mais importante de todos, de tudo, é tocar a vida e ver a vida melhorar um pouquinho, cara. Se eu conseguir fazer isso, lógico que eu faço por dinheiro, meu trabalho e tudo, mas se além disso conseguir tocar as vidas de melhor desse jeito, é uma benção, né? É legal, é verdade. É uma benção que tem, cara. É verdade. Uma benção que pra gente que é brasileiro, que a gente sabe de onde todo mundo vem, o que sofre para chegar, o sufoco que é para conseguir, pô, meu irmão. Então, nesse ponto, apesar de ter derrotas, e o Vinícius também, o Vinícius vai voltar bem, entendeu? Então, mas no caso do Daniel, eu estou muito satisfeito por causa
disso, apesar de ter sido a derrota, é aquele negócio, o ditado que ele mesmo falou, ou eu saio com a minha espada ou sai em cima do meu escudo, entendeu? Ele saiu em O cima moleque é do escudo brabo. dele. É, o moleque é brabo. Até ele perdendo a luta, ele tentou encaixar, ele não parou de lutar não, né? É uma situação, ele fica numa situação complicada porque ele vai muito pra cima, né? Não toma muito cuidado, quer porrada a qualquer custo e acaba levando a pior, né? Mas de um lado do espetáculo, pô, os caras querem ver, né? No final da história, né? Os caras querem ver porrada, cara. Então, Marretão, como é que foi a tua semana de luta? Então, eu cheguei aí quinta-feira também. Eu também tô em camp, né, pra minha luta, então não tinha como vir cedo junto com ela. Então ela Você chegou luta é dia 1º ou é dia 4? dia 1º. Dia 8, quer dizer. Dia 1º. Caraca, tá chegando, cara, tá chegando. Então ela veio na terça, eu cheguei na quinta pra ajudar ela na fase final do corte de peso. Bateu o peso bem, recuperou. E aí, né, cara, muito tempo afastado. Realmente ela sentiu esse tempo parado. Não é fácil. Eu senti quando eu voltei, depois de 1 ano e meio parado. Ela ficou quanto tempo parada? Ficou 2 anos, quase 2 anos. Caramba, puta tempo, né, Você cara? imagina pra uma mulher e pra uma mulher que acabou de ser mãe. Então é um pouco complicado. Então é normal ela ter sentido o ritmo de luta, né, a adrenalina, tomou conta dela. Mas foi guerreira, lutou até o final, né, contra uma ex-campeã, super experiente, tem muita experiência, não só na MMA, mas também no boxe. Então, uma lutadora muito experiente, que é a Holly Holm. A gente sabia que seria uma luta duríssima, mas é o que é. Foi guerreira, lutou até o final, não se entregou. E agora voltar pra casa, treinar e vou se preparar pra próxima. E de ficar um tempão parado assim, pegar uma oponente que nem a Holly, que se movimenta muito, é muito complexo. Cara, o jogo da Diana tava funcionando bem no primeiro round, né, cara? Que era aquele de amassar na grade, segurar e tal, não sei o quê, mas aí você vê que o ritmo de luta pesou ali, né? Não tem jeito, né? Contra uma ex-campeã, na casa dela, a torcida toda a favor, tudo isso, né? Mas não é desculpa. A Holly Holm, pô, é uma lutadora excepcional, fez o trabalho dela. E é isso, vamos voltar melhor no próximo. Exatamente. Vamos falar da tua estreia no PFL, cara. Como é que você tá? Trocou novos ares aí. Eu fiquei feliz pra caramba por você. Eu sou teu fãzão aí, a gente já se fala faz um tempão. Como foi essa decisão de trocar? Pô, tá no UFC faz um tempão, dá uma dorzinha no coração, ou vamos com tudo e bola pra frente, vai ser melhor? Como é que... Muita gente me perguntou sobre isso, você ficou sentido e tal, não sei o que. Eu fiquei 9 anos no UFC. Eu sou grato ao UFC, não tem nenhum sentimento ruim, entendeu? Inclusive quando a gente fechou isso, eles me liberarem, de eu assinar com a PFL, eu fiz questão de mandar mensagem pro Dana White, mandei mensagem para ele no privado, ele me respondeu, agradecendo ele por todos esses anos, por ter feito parte da casa. Falei para ele, pô, vocês ajudaram a mudar a vida de um menino que saiu da Cidade de Deus, que saiu da favela, mudou de vida, hoje em dia vive nos Estados Unidos, entendeu? Fazendo a vida dele. Então vocês fazem parte disso também, fazem parte da minha história. Então eu sou agradecido a eles, nenhum sentimento ruim. São fases, e o UFC foi uma fase da minha vida, e agora é outra que se inicia. Estou muito feliz, empolgado também para começar na PFL, fazer minha estreia daqui a uma semana, inspirar novos ares, novos adversários, evento novo, tudo novo. Acho que é bom, eu acho que foi no momento certo também, no período da minha carreira. Eu queria fazer mudanças, então não queria esperar muito, não quero estar depois dos 40 para fazer isso. Então acho que o momento é agora. Então estou muito feliz com a minha decisão. Vocês precisam de vocês, quando eu falo vocês, eu falo assim, atleta de super alto rendimento e
E você precisa de um reset às vezes, né, cara? De uma motivação diferente, porque só aquela mesma parada de tipo, não, bora pra próxima, agora é um oponente diferente, vamos fazer um treinamento diferente. Eu acho que chega uma hora que o competidor em você precisa de mais, né? Eu ouvi os caras dizer, a gente tava falando do John Jones porque ele lutou recentemente, né? E eu lembro o Chael Sonnen falando uma vez que todo mundo falava, porra, o Jones tá tipo coasting, né, nessas últimas lutas, fazendo o mínimo necessário para se manter vitorioso. E aí o Chael Sonnen fez assim, porra, o Jones precisa de uma derrota, porque ele precisa ter um sentimento diferente para fazer um camp, alguma coisa assim. E eu acho que para você essa troca, cara, vai ser genial, porque eu acho que é o reset que você precisa, cara, para voltar e fazer a tua... Pode interromper, não precisa nem... mas o Thiago deu um gostinho pra ele, tá bom? Do que? Exatamente, a gente sabe. Deu gostinho. Caralho, aquilo foi uma luta. Mas a parada é que a realidade é que se o cara não deitasse o John Jones na porrada, ninguém ia tirar o cinturão dele ali, porra. Entendeu? Na decisão a gente já viu que não tinha ninguém levando luta por decisão contra ele. Foi uma luta difícil O Thiago chegou muito perto, o Dominic Reyes chegou muito perto. Muita gente acha, inclusive, que o Dominic Reyes ganhou muita gente acha que você ganhou muito aquela luta. Mas não é simples assim. Não, porra, a gente falando da luta ontem, você não viu, os caras deram. Teve um juiz aí. Peraí. Teve um juiz aí que deu a luta pro Marlon Vera ontem. Vamos analisar aqui. Eu tive essa conversa com um juiz, que eu não vou dizer o nome, hoje de manhã sobre isso, tá? Então, na luta do Thiago foi uma luta apertada, tá bom? Então, apesar que eu acho que ele ganhou, eu também, ele é meu atleta, meu irmãozinho, meu filho, tudo, eu vou sempre achar que ele ganhou, mas eu achei que ele ganhou, eu olhei a luta de novo, eu achei que ele ganhou. Mas a gente não pode dizer que foi um roubo, tá? Agora, o que aconteceu aqui, o que está acontecendo constantemente aqui nos Estados Unidos, esse juiz é um juiz local, um juiz novo, tá? Que eles botaram no maior evento do mundo. Gente, olha quanto que poderia afetar a vida do como é que é o nome do adversário do título? O Sandhagen. Você já pensou? Se tem dois juízes desse aí, entendeu? Por exemplo, o que aconteceu em Houston. O cara vai pela torcida, claramente. A torcida tá gritando mais alto, o cara tá ganhando. Não, o grande problema é nós temos uma ditadura de comissão atlética, entendeu? E que eles estão permitindo que pessoas desse tipo cheguem no nós somos profissionais o tempo todo. Esses caras são temp workers, são pessoas que trabalham de vez em quando nisso, entendeu? E é impressionante que continua acontecendo, e ninguém faz nada, entendeu? Eu, falando com o juiz hoje, eu fiquei impressionado, que eu já tinha visto vídeo desse juiz explicando as regras, explicando como é que ele julga, tal, que é muito sadio o esporte. Mas tem uma outra pessoa que manda nas comissões que não quer que eles falem nada, não quer que eles entrem na mídia social, e se entrarem, o cara não bota eles para julgar. Explica como é que funciona a estrutura das comissões atléticas, que é tipo, tem um órgão superior e uma raiz das comissões, como é que é? O que aconteceu foi o seguinte, cara, quando eles começou a alinhar, começou o Ultimate, que a NHP começou a crescer, vários estados foram e falaram, não, peraí, isso aqui vocês estão loucos, isso aqui tem que ser regulado, igual boxe. Então eles foram e botaram subordinado as comissões atléticas às comissões de boxe. Entendeu? E então o grande problema é que o esporte não está diretamente Starcraft Drive. Pra onde a gente tá indo agora? A gente tá indo na vizinhança da infância do. Vai passar no Álamo. Eu queria encontrar com um amigo meu, que eu vou dar um cartaz da luta pra ele. Então manda ele encontrar no Álamo. Mais ou menos que é umas 3h30? São que horas agora? Que horas são? 2h40? Umas 3h30. 3h30 vai estar tranquilo. Cara.
Quero turnaround, Star Cross Drive ali. Eu vou ver a direita ali. Tá, continua, Alex. Cara, olha só, eu comprava, tinha um 7-Eleven bem aqui na esquina, aquele Food Mart ali. Eu comprava. Eu acho que eu não tenho saída. Eu vou fazer uma volta, tem sim. Aí, então, o esporte ficou subordinado. Ele não é diretamente subordinado ao sistema jurídico, ele é subordinado às comissões de boxe e comissões atléticas que não têm especialização em MMA, entendeu? E como o esporte começou a cresceu da maneira que cresceu, você começou a ter muita entrada de pessoas que não são tipo profissionais com experiência para realizar esse trabalho, e estão ali por outras razões, que todo mundo quer ficar com o seu emblemazinho, andando de terninho, vai nos eventos, vai para os hotéis, né? Quem não quer, né? Então, a parada é assim. Eu vou falar o que eu observo sendo um cara completamente de fora do meio, entendeu? Eu falar de luta não quer dizer que eu conviva e sei sobre o meio da luta. Eu passei essa semana aí a gente tá indo pro evento amanhã. Chamar de amador é muito pro tipo do pessoal da comissão atlética que vai dar o suporte ali na hora do evento. Mas não é questão de ser boa pessoa, o cara tem que ser um bom profissional. Mas você viu aquele senhor que estava. É um absurdo. É um absurdo. Exatamente a ele que eu tô me referindo. Álcool, você não tá entendendo, um velho alcoólatra, ele não tá fazendo nada errado, não, tá? Ele não tá fazendo nada errado, não. E aí chega um outro senhor de 90 anos de idade que, porra, que lindo, o cara tá trabalhando, beleza. Mas, meu irmão, vai arrumar outra coisa pra fazer, cara. O cara chega ali no meio de atleta assim, cadê vocês? Vamos ali. Porra, não é pra estar ali. Não é pra estar ali. Isso é um esporte, é um negócio profissional. Não existe uma situação que um cara desse vai trabalhar numa NFL, numa NBA. Não existe. Entendeu? Não existe. Por que no nosso esporte, no MMA, um cara desse é permitido a participar? Aí a gente tá ali assim, o moleque ansioso, pulando, aí ele fala assim, olha, não pula porque não pode. Você não viu o que aconteceu tá pra entrar na luta, cara. Você não viu o que aconteceu na luta do Daniel, não? Lá no ringue, na hora? Eles não sabem o que fazer, cara. Eu tive que sentar, eu tive que entrar na frente de todo mundo e fazer, porque ele começou a querer desmaiar, entendeu? Aí eles não sabiam o que fazer, eu botei na cadeira, sentei ele, levantei as pernas dele, botei, ó, Daniel, foca aqui. E nego não, eu falei, meu irmão, deixa eu fazer, deixa ele acordar, calma, para de gritar com ele. Tive que matar os caras não sabem o que fazer. Que horas isso? Porque na hora depois que acabou a luta. Beleza? Depois do TKO? Aqui, eu morava aqui, ó. Nesse complexo aqui? Esse complexo aqui, meu irmão. Morava mas aqui? Isso aqui na época era, isso em 1970, isso aqui era maravilhoso. Mal, hein? Não, isso era maravilhoso, cara. Tiago, isso aqui era maravilhoso naquela época. Ai, caramba. Olha a polícia, o que é aqui? Pode continuar. Aqui é o St. Mary's Hall. Mas pega aqui pra direita aqui. Morava mal. Aqui, isso aqui, olha só. Vila Navarones. Isso em 1975, isso aqui era mansão. Olha, mas a casa dos caras são boas, pô. Aqui a casa não, mas aonde tu morava? Não, mas em 1975, né, cara? 74. A casa é grande. Aqui era. Meus amiguinhos, tudo morava aí. Deixa eu filmar, peraí, eu não tô burro pra caralho. Volta ali, vamos dar uma filmada. Vamos. Que aí a gente bota. Eu boto uma janelinha pra galera ver. Essa casa aqui era uma casa de um amiguinho meu, ó. É o dia inteiro nessa. Aí na. Acho que nesse momento não tem nada que você fala que o Marreta não precisa de uma sacanagem. Eu tô acostumado. Porra. Mas é legal. Cara, você imaginar, realmente você tem que imaginar isso aqui em 1970, devia ser um paraíso, né? Legal pra caramba.
Legal pra caramba. Aqui, deixa eu filmar. Vai pra lá. Deixa eu filmar a rua de novo. Pro pessoal que tá assistindo ver o que a gente tá falando. Pode entrar aí. Pode. Não, mas ali pra quê? Não tem, só tem garagem ali, pô. Daqui. Aí depois você me manda esse vídeo. Então, olha só. Não, a gente vai dar um pulo lá. Aqui era tudo mato. Aqui do lado direito era tudo mato. Não tinha isso aqui. Aí vai devagar. Vai, freio. Meu quarto era ali, ó. Bem ali. Numa daquelas janelas laterais ali. Janelas laterais. E aqueles carvalhos a gente fazia cabana na árvore aqui. Entendeu? E a entrada da frente era aqui, ó. Não? E aqui a gente ficava criançada tudo andando de skate, fazendo as merda, brigando e tal. Pra lá era tudo mato. Né? Aí você sobe nessa rua aqui, ó. Aí vai embora pra essa rua aqui. Essa rua aqui, aqui eram as casas dos meus amiguinhos, né? Aqui era um bairro bom, tá vendo? Aquilo ali é pequeno hoje, mas naquela época, 1975, era uma coisa bonita pra caramba. E tinha várias casas aqui que a gente batia na porta, passava o dia inteiro com os amiguinhos, tinha piscina em casa, jogava beisebol, futebol americano, andava de bicicleta por aqui. Lá na frente vai ter um rio. E esse rio eu passei minha infância pescando. Pô, sabe o que eu fazia, Marreta? Para pegar isca, para pegar peixe, tinha tipo um pitu, aí metia a mão debaixo da pedra, pegava os pitu, tirava, usava de isca para pegar o... Continua reto? Continua reto. Para pegar os outros peixes. Peixe pra caramba. Filma aí, Maitão. Filma aí, ó. Mostra uma casa daquela ali, ó. Não tem a mínima ideia. Essa é baratinha. Sei lá. Hoje não é mais um bairro muito tchan, não, mas, cara... Mas tem casas boas ainda, é uma rua tranquila, é um lugar legal, pô. Isso aqui já não é da minha época, não. Isso aqui já é mais novo, entendeu? Até lá, eu gosto do estilo de... Não, pode continuar, vai embora até ali. Continua filmando, é isso? Até ali na frente. Eu gosto do... É que agora tem muita coisa misturada, mas tem muita casa ainda com o estilo de construção aqui, é bem... Pode dar uma paradinha por aqui, vai lá na frente. Dá uma paradinha aqui. Aí, ó. Vamos aí na frente, dá uma paradinha, só pra eu sair que é. Uma mata ali. Deixa eu sair. Sair? Pode? Se liga? Só cuidado com o microfone, não esquece de estar de microfone. Tá, deixa eu deixar o microfone aqui. Daí. Vai, para de filmar. Pode parar. Vendo, esse riozinho aqui, eu pescava quando era moleque, entendeu? E ali, ó, ali atrás tem uns precipícios que tem uma porrada de buraco, é cheio de bala, cheio de um monte de coisa. Muito doido esse lugar aqui, cara. Como é que abre aqui? Você vai onde? Eu só vou filmar aqui rapidinho. Pô, não sei lá se eu vou voltar aqui. Os caras tá... Pô, tu não vai... Falou que vai trazer tua mulher aqui daqui a um mês. Pode chorar não, né? Tá sacaneando, né? Só foi naquele barranco ali que tava eu e o Fred. Eu ia zoar ele que tava falando, mas eu não ia ficar no vídeo ali. Eu ia dar meus amiguinhos, Sabe que é a casa que eu vinha com os meus amiguinhos, sabe? A gente sabe, Com meus amigos. Ele vai assistir isso aqui, ele vai ficar puto, você tá ligado, né? Troca com os amigos. Faltou ele falar isso. Obrigado, tá? Pô, foi legal. Eu aqui, ó, tá vendo, Thiago? Eu pescava isso aqui tudo, andava isso aqui tudo. Meu pai ficava... Esse rio aí não tem peixe não, ó. Porra, não tem peixe, ali, mano. Meu irmão, Não tem nem vida ali, mano. Água podre, velho. Nada, peixe pra caralho. Tem dengue ali. Tem dengue ali. Ai, caralho, muito Muita bom. coisa aqui. Vai embora reto. Calma, Não sei como aqui. Você sabe daqui pro Álamo? Não, pro Álamo não sei se... Ah, tá, não, vou botar o Álamo aqui, ó. Vamos lá. Pô, faço não. Ó, Mata aí, mano. Uma mata aí. Era do caralho. Eu passei a minha infância aqui por aqui. Dá pra caçar aí? eu vou falar uma coisa. Ele falou, vai reto que eu sei ir embora daqui, ó. Vai reto. E nem saída, vai reto. Tá sabendo legal. Olha, Tá sabendo legal. A parada muda pra caralho. Ó, mas isso daqui é igual quando você era criança, Alex. que? Isso aqui não mudou nada do lado direito aqui, o mato aí, ó. Não, é do caralho. Entendeu?
As casas é grande. É, pô, esse lugar aqui é legal. Só como é Esse lugar aqui é legal. Não custa nada. Aqui, então, mas aí tem as cidades, né? Tipo, aqui em San Antônio deve ser mais Deve custar carinho. metade de uma casa dessa na Flórida. Agora, né? Porque há 3, 4 anos atrás as casas na Flórida estavam legal. Passei muitos anos aqui nessa casa aqui, ó. Exatamente nessa casa. A família tinha 10 filhos. Puta que pariu. Tá enorme ali atrás. Ó, isso aqui é um puto lugar bom pra morar, pô. Ó, o cara tá com quadra de tênis ali atrás, ó. Nossa, Isso aqui é um casaraço. tá tudo vendendo, né? Não, é propaganda de política isso aí. City Council. Ah. Deixa eu ver, tira pra mim daquela casa que eu te mostrei ali. Aquela casa Tem ali, nada, viu? né, velho? Veio do nada. É, mas aqui, imagina em 75, Tem 76, era um lugar bom para ser criado, entendeu? Andava de bicicleta, ficava no, sabe, fazia altas paradas, jogava futebol americano, beisebol. Essa casa aqui do lado que você acabou de filmar aqui era de um amigo meu, passava muitos e muitos dias aqui brincando com eles ali, ó. Teve muito amiguinho aqui. Muito. Mas é uma parada. Tá de sacaneando. Não tem, todo É uma parada que meio que a gente tem pra. Meu sonho é comprar um. Isso é legal pra caralho. Isso é legal pra caralho. Viajar, deixa Eu também vou tenho. comprar um, viajar os Estados Unidos todinho. Mas compra um assim, ó, pra puxar com uma truck legal. Não compra aqueles de ônibus, não. Não? Ah, pô, daqui. Você comprou 10 anos depois, você tem um ônibus velho. Aqui nesses lugares aqui, você Entendeu? os cadel. Mas depois você tem um desse aqui, velho. Não, mas isso daí você consegue arrumar, você consegue reformar, você vai trocando a picape da frente que puxa. Entendeu? E a parada tá sempre legal, você restaura e tal, não sei o quê. Então, tá vendo ali como é que é alto ali? Ali tem um morro? precipício que vai pra lá, ó, entendeu? Aí tem altas cavernas, altas paradas. Caverna? A caverna do dragão. Aqui é tudo de calcário, entendeu? Então a água cria altos buracos nas pedras. Ó, o landscape dessa área aqui é foda, é muito legal. Eu viajei tudo aqui, né? Em 2008 a gente fez uma volta nos Estados Unidos. Ficou 6 meses viajando, minha mulher. De carro. Saímos lá de Boston até a Califórnia, da Califórnia Eu gosto de fazer isso. pra Vancouver. Nossa. Eu e a Iana fizemos muito isso antes da vida. E aí de Vancouver descemos de volta, Texas, e aí de volta pra Boston. Foi foda, foi legal pra caramba. E a área, assim, que é mais diferente, que a gente mais gostou, foi essa área, Texas, Arizona, o desertão lá, cara, é muito legal, é muito legal. A gente saiu de Vegas, fomos na Arizona, rodamos aqueles... O Grand Canyon, aquelas paradas. porque aquele Grand Canyon que tem perto de Vegas lá não é nada. Não, Você vai no topo da parada lá na Arizona, que tem uma vilazinha, você chegou aí lá, cara, aquilo lá é uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida, cara. Vai, filma isso aqui. Muito irado. Eu lembro, a gente chegou lá, nessa vila que tem hotel e tal, no Grand Canyon, a gente chegou lá à noite, né? E ela doida pra olhar, eu falei, cara, não vai estragar a surpresa de amanhã, né? Tipo, Um pouquinho também, só pra mostrar as casas. vamos... Mais essa casa lá de cá, que eu ficava nessa casa aqui, Sim. era de um amigo meu, eu sempre ficava na casa Isso, em ângulo assim tá bom que já pega. Eu falei, vamos esperar. Aí na manhã seguinte, a gente tava indo pra um dos viewpoints que tem, né? Que você vai lá pra olhar a parada, né? E eu falei, ó, não vamos no viewpoint pra chegar e olhar e tal. E aí tem um semáforo, eu parei assim, e você olhava do lado direito assim, já não dava pra ver mais nada, não tinha nada ali, né, cara? Aí ela não se aguentou, cara, desceu do carro. Aqui, para aqui um instantinho, filma pra lá, e faz uma panorâmica pra lá, até o final ali. Sim. Isso, só o complexinho de Vila Nova. Você pôs o microfone de volta? Bota o microfone de volta. Tá bom, obrigado, Thiago. Isso, obrigadão mesmo. Aí fomos naquela cidade. Qual é aquela cidade também que, pô, é legal, todo mundo para nela, cara. Cidade maneira, tipo, cidadezinha romântica. Agora que eu espero, cara. No Arizona? É. Putz, cara, não Eu acho que lembro. é depois do Arizona, ó. Eu fiz a gente fez uma viagem na Rota 66 antiga, um pedaço que tem no Arizona, pelas montanhas, pelas minas de ouro abandonada, de prata e tal. E aí tem uma cidadezinha assim que eles preservam como se fosse uma cidadezinha do faroeste ainda, sabe, cara? Cara, foi demais. Aquela viagem foi foda.
E é tudo tão diferente que é ali que a gente curtiu mais. É ali que a gente curtiu mais. Aquela área lá por causa das montanhas, a cor da terra, você vê as montanhas tudo desenhadas, tá? É legal demais. Muito É legal demais. E essa área toda aqui tem muita história, né, cara? Então, descer essa rua aqui para ir pro meu colégio. O Alex tá tendo uma sessão flashback aí, né, Alex? Legal pra caralho, né? 10, 11 anos, cara. Legal pra caralho. É, porra. Você passou tua infância onde, Marreta? Minha infância no Rio, pô. Sou do Rio. Você viveu sempre no mesmo lugar Não, até? na verdade, eu não nasci no Rio, eu nasci em Queimados. Entendeu? Aonde é aqui? Cabo Sul, essa cidade. Mas é no Rio. É No lá estado? No estado do Rio. Sim. Mas em Cabo Sul. É lá pra zona salada, zona oeste. Mas eu fiquei muito pouco, né? Mas eu passei. Mas só dá uma paradinha nesse comércio na esquina aqui, né? Tipo, mas era bom, cara, que era tipo mata. Meu avô tinha um terreno gigante, com um monte de árvore. Eu pegava fruta nas árvores, andava de cavalo. Eu sou bem do campo, assim. Aí depois meus pais foram pra cidade do Rio mesmo. E aí eu vivi minha vida toda lá, nas favelas do Rio. Pulando de favela em deixa eu favela. parar pra dar uma mijada. E aqui tinha um 7-Eleven, mano. Então eu fazia as coisas, ganhava 25 centavos, vinha aqui gastar o dinheiro no 7-Eleven. Cara, aqui tem loja aí? Você vai entrar numa dessas aí? Já dá rapidinho. Eu vou também. Vou aproveitar. Vamos parar. Já que parou. Então vai, cuidado do microfone só. Desliga o microfone. E eu vou dar uma pausa na parada aqui então. Ó, pronto. Mas o legal de ter vindo aqui é que eu me lembro um pouco de por que eu sou a pessoa que eu sou, entendeu? Fui criado aqui. Então aqui é um lugar que, muito mexicano, né? Brigava muito, quando eu era moleque, nossa, brigava muito aqui, cara. E aqui, apesar que hoje você vê que tá bem deteriorado, né? Mas quando eu era moleque aqui era um bairro bom. Ali atrás ainda é mal bom. Aquele pedaço que a gente andou ali é um lugar bom. Eu vim aqui então no seu bairro, onde você teve sua infância. Você vai fazer um tour no meu? Ô, Thiago, Você deixa eu nunca falar. foi da Cidade de Deus? Thiago, Tem medo? eu fui gerente de banco Tá. no Rio. No Você Rio. queria falar fui gerente do tráfico? No Rio. No Rio. Bom, eu não vou lembrar dessa parte do meu passado, não. Mas eu fui gerente de banco, trabalhei em Nova Iguaçu, Caxias, Belford Roxo, trabalhei em Jacarepaguá, trabalhei a porra toda. Cara, como que você começa no MMA, manager de atleta? Como que foi de gerente de banco? Porque não tem nada, absolutamente nada a ver, né? Eu sempre fui judoca, eu queria uma Olimpíada no judô, cara, entendeu? Isso foi minha meta. Lá eu tentei para as Olimpíadas de 84, foi Los Angeles. E aí nessa época estava acontecendo o Vale Tudo no Brasil. E eu treinava no Brasil, eu treinava na BB Tijuca. Só que aquele Vale Tudo que teve no Doc Lobo lá no Clube Municipal, em 1983, eu acho que foi o primeiro jiu-jitsu contra a luta livre, eu acho que foi isso. Eu tinha, nego, vamos lá, tem ingresso e tal, e eu não. Esse desafio aí, aquele do Pinduca lá? Eu trabalhava em banco, era gerente de banco na Tijuca. Eu vou falar assim, na entrevista só o Alex fala e o Marreta só come. Tem certeza que ele vai lutar daqui a 6 dias? Pô, o Marretão tá. Não, mas o Marretão na dietona dele aqui, ele tem os horários dele pra cumprir, pô. Mas aí, então. Mas eu que não me interessava, eu não achava aquilo interessante. Aí eu não consegui com as Olimpíadas, aí eu acabei indo pro motocross, correndo de moto, fazendo outras coisas na minha vida. Aí eu me machuquei muito no motocross, já andei bem, fiquei 2 anos, terceiro lugar no estado do Rio, andava bem, sim. Aí voltei pro judô, e aí eu comecei a treinar com um grande judoca brasileiro, que hoje não se lembra mais, Luiz Virgílio, foi 7 vezes campeão brasileiro de peso pesado, ganhou da Aurélio Miguel, a máquina, também foi o maior, dos melhores jogadores de ponta esquerda de futebol de praia no Rio, o cara com 100 quilos, você imagina. Caraca. A história dele também, eu não, isso que eu me conto, né? Que ele,
O time dele foi jogado contra o time do Pinduca. O Pinduca arrumou uma briga com o garoto do time dele, comprou as duas, deu 2 quedão no Pinduca que não levantou mais. Todo mundo conta. O bicho é uma máquina. Aí começamos a treinar juntos. Não tinha treinar, foi campeão carioca de novo, de judô e tal. E aí ele era amigo do Marco Ruas. E aí eu vinha para os Estados Unidos e falei, pô, o Marco vai vir também, pô, deixa eu te apresentar o Marco, porque aí, de repente, vocês podem fazer uma coisa junto lá. Aí fiquei amigo do Marco. Marco é uma pessoa maravilhosa, cara, gente boa. O Marco não sabia falar inglês, entendeu? Era todo preocupadão. Aí ele pediu, pô, me ajuda a fazer esse seminário. Aí eu comecei a arranjar esse seminário para ele. A academia que eu estava dando aula, sabe? Engraçado demais. E aí, daí, eu estava na primeira luta do Minotauro. O Minotauro me pediu para ajudar ele, né? E ele pediu. Ele diz até hoje que ele foi meu cobaia, né? Aí, daí eu comecei com isso. Aí eu fali eu e Rodrigo tínhamos academia, nós falimos, né? Só que o Dan lembra, que é dono da minha Top Team, ele lutava jiu-jitsu. Aí nós competimos no campeonato pan-americano de jiu-jitsu que eu ganhei. E eu ganhei dando queda em todo mundo. Aí ele se amarrou, falou, pô, meu irmão. Ele apareceu lá na academia e falou, meu irmão, eu quero aprender a fazer aquilo. Eu falei, tá bom, tem na aula. Não, eu quero aprender agora. Eu falei, então, tá bom. Queria o kimono, tá no cartão, a gente treinou. Fizemos uma hora de conta de queda, passa-pé, sabe? Ele, meu irmão, gostei muito, quero mais uma hora. Fizemos mais uma hora. Caramba. Aí, quando ele falou, quanto que é? Eu falei, $100. Não, ele me deu 1.000. Porra. Aí, daí nós falimos, eu e o Rodrigo falimos, e aí a gente... Aí o seu Dan pediu para eu dar aula para ele lá na academia do Marcelo, irmão do Conan. Aí eles decidiram fundar a Mary Top Team, e Dan pediu para eu gerenciar a Mary Top Team, pediu para ajudar ele, né? E daí uma coisa foi levando a outra. Cara, você foi gerente da Mega Top Team? Eu não fazia ideia. Fundador, menos de fundador. Caralho. Eu ajudei a construir a primeira luta. Eu construí a primeira Top Team. Que legal. Que legal. Bom, O aí... primeiro atleta então foi o Minotauro? Sim, o primeiro atleta foi o Minotauro. A gente sempre fala, eu fui o cobaia. Cobaia. E aí, e você, Marreta, como que você começa nas artes marciais? Sempre fez desde de moleque? Porque você tem a tua história no exército, não é isso? Eu comecei na capoeira, com 8 anos de idade. Um projeto social. Treinava assim era num campo de futebol careca. O cara dava aula lá. Aí eu comecei fazendo capoeira. Aí depois eu tentei o jiu-jitsu, aí eu não gostei, eu odiei. Aí eu fui pro Muay Thai, gostei, eu já treinava capoeira, então peguei com mais facilidade. Comecei a treinar Muay Thai, lutar, competir Muay Thai. Aí por acaso, cara, era academia só de Muay Thai que eu treinava, mas aí um amigo do meu mestre chegou pra ele e falou assim, pô, tem uma luta de MMA amador aí, você tem algum atleta aí pra lutar e tal? Aí, na época, o peso que o cara tinha pedido era eu, na época, acho que 77 quilos, alguma coisa assim. Aí eu falei, não, luto. Aí fiz uma semaninha assim, era uma semana assim pra luta. Eu fiz uma semaninha assim de jiu-jitsu, só pra saber o básico, assim, pra poder me defender. Aí fui lá, lutei, nocauteei o cara rápido, tal, aí, pô, ganhei uma espécie de roupa e fiquei amarradão. Tava amanhã pra ganhar medalhinha, troféu, não sei o que. Aí fiquei amarradão, aí falei, pô... Desde moleque, assim, você achava que você tinha um dom já Porque tem que ter um dom, né, cara? Não é só treinar pra caralho, que não funciona, não é fácil assim, né? Não achava que eu tinha um dom, não. Eu achava que eu era assim, eu era brigador. Assim, eu ia pra matar. Então, assim, as minhas lutas, tanto no Muay Thai quando eu comecei, no MMA amador, eu acabava muito rápido. Então eu tinha isso eu conseguia acabar minhas lutas muito rápido, com nocaute, de mão, de chute. E aí
A galera, todo mundo falava, né? Porque tu leva jeito pra isso e tal, não sei o quê. Mas eu nunca me achei talentoso. Você não, mas aí a galera em volta sempre falar, tipo, pô, esse cara é diferenciado. Porque rola isso, né? Hoje você tem esse olho pra ver alguém, assim, né? Você vê aqueles moleques lá, você fala, pô, aquele lá trabalha duro, mas aquele ali é diferenciado. Tanto é que eu não foquei muito nisso. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, eu quero ir pra carreira militar, fui pro exército. Era uma saída de, tipo, garantia, porque tem muito moleque humilde lá no Brasil que vê a oportunidade de ir pro exército como uma fonte de renda pra ajudar a família, tentar seguir uma carreira. Era esse o teu objetivo ou era porque você gostava e... Eu gostava, eu ouvia os filmes do Rambo. Legal. É muito louco. Cara, mas é verdade, é muito louco, né, cara? As coisas que faz as pessoas fazer o quê? É muito foda, né? Sabe que eu gosto? É muito foda. Eu quero ser um soldado que nem esse cara. Sabe o que eu gosto daquele filme? É a motinha que tem, que é uma Yamaha. Ele sobe a montanha. Que ele sobe daquele pulão. Meu irmão, aquilo me amarra. Aquilo foi uma das cenas que me fez gostar de moto. Era irado. Que é uma XT. É muito louco, né? Foi o que me inspirou aí pro exército. Foi os filmes do Rambo. Muito legal. Mas eu nunca deixei de treinar, mesmo no exército eu continuava treinando, entendeu? E aí Muito depois legal. eu decidi largar e dedicar só. Agora, Thiago, uma coisa que você tem que fazer é ir lá na Tailândia, cara. Olha, Pô, meu irmão, Muay Thai, eu vou te falar, quando você olha o Muay Thai lá, é outra coisa. Você tem passado- Velho, vou fazer o que lá? Vou lá aproveitar as praias. Não, pra dar uma olhada no Você Muay tem Thai. passado bastante tempo pra lá, não tem, Alex? Por causa do Bastante, One, o Lina, que você teve viajado mais, né? Aí eu descobri o Phuket, eu estive em Phuket e Bangkok, tá? Phuket é uma cidade que se criou um turismo de Muay Thai. Então as pessoas vêm do mundo todo para treinar Muay Thai, não profissionais, mas pessoas que simplesmente lifestyle e né, se mantém em forma e tudo. Então é um monte de academia, mas é impressionante, a academia é tudo aberto. Então o nego acaba de treinar, bota os aparelhos tudo assim no ringue, fica tudo secando, ninguém mexe. Impressionante, é impressionante a beleza, a cultura, entendeu? Uma coisa muito bonita. Eu vou te falar, é de humilhar. Quando você vê a seriedade, tanta gente treina, tanta gente. Você vê aqueles caras que, pô, meu irmão, é sinistro. Sabe que o Muay Thai tem uma grande parte na história da Tailândia. Eles teve disputa política que ia virar guerra, resolveram com o Muay Thai, né? Caramba. É um país budista também, é outra coisa que você olhar o mundo pela perspectiva budista é outra coisa também, é muito legal. Agora, Bangkok é bagunça, né? Bangkok é muito louco. Como é que tava, só porque a gente falou do Lineker, só tocar no assunto dessa última luta dele, que você foi o cara que tomou a decisão na hora ali de parar a luta, de jogar a toalha. Como é que foi a repercussão disso daí? O que o Lineker achou? Porque às vezes os caras são brabos pra saúde deles mesmos, né, cara? É meio, tipo, às vezes o cara não quer parar. Como é que foi essa... Cara, aquele momento muito intenso, né, cara? Ali um momento que, né, e ali naquele momento eu vi que eles estavam precisando que alguém tomasse a decisão, porque o Lineker falou, não tô quase enxergando. Aí o Osmar olhou pra mim, Alex, ele não tá enxergando, entendeu? Aí o Robinho olhando pra mim, o médico olhando pra mim, todo mundo olhando pra alguém tomar a decisão, né? Na verdade, a decisão estava tomada, mas alguém tinha que ir lá e avisar. botar o cara na reta, entendeu? Porque o lutador, ele nunca quer parar, mas a verdade é que ele não tinha aquilo, se eu deixar ele voltar, ia ser um massacre, entendeu? Valia a pena. Aí as pessoas, não, porque era uma luta de campeonato, que tinha direito de tentar. E tentar o quê? Tá com os dois olhos fechados, rapaz, entendeu? Pelo amor de Deus. Aí, isso, teve alguns idiotas que falaram isso, mas a grande maioria das pessoas, até ir aqui no Ultimate, quando eu voltei, o Chiesa veio falar comigo, várias pessoas... Eu lembro, eu tava junto. E veio falar, você tava junto, né? Veio falar comigo, várias pessoas vieram falar comigo, inclusive lá mesmo, falaram que eu tô sempre bem-vindo ao Lupin Stadium pela atitude que eu tive.
que foi um orgulho. O Pini Stadium é, né, brincadeira, né, a tradição que tem lá. Mas na hora, eu não... Foi instintivo, né, cara? Eu tenho um lema na vida, cara, é você, em qualquer situação difícil, a melhor decisão é tomar a decisão correta. A segunda melhor é tomar a decisão errada. E a terceira não tomar decisão nenhuma. Tá? É isso. Eu sabia vou botar ele na parede agora. Chegaram a cogitar parar a sua luta com o Jones quando você tava com os dois joelhos arregaçados? Jamais. Não, desde o começo eu falei, não vamos parar. Mas me perguntou, quando me perguntou. Ah, é? Quando me perguntou. É. Mas eu vou te falar do Conor uma vez. Conor uma vez lutando contra o Wes Simmons, né? O Conor começou bem, moleque bem mais novo que ele, grandão, aluno do Mark Coleman. Aí, rapaz, ele começou bem, quando começou ganhando a luta, quase finalizou e tal, mas ele foi cansando, aí o moleque foi crescendo e foi batendo nele. Aí eu tava com o Marcelo, falei, Marcelo, pô, joga a toalha, Marcelo. Falei, eu não, depois quem vai apanhar sou eu. É foda, cara, é uma situação muito complicada, né? É uma situação muito... Como é que foi a reação do Lineker com o isso Lineker daí? sabia que eu tinha feito a coisa certa, ele sabe que eu amo ele, eu sabe que eu sou experiente, que eu sei o que eu tô fazendo, ele confia, ele sabia que eu tava fazendo certo. Se ele não soubesse, ele ia queimar comigo. Você sente às vezes que o cara, tipo, ele não vai desistir porque o cara não desiste, né? Mas que dá um... tipo, porra... Sim, naquela hora, exatamente. Quando eu falei com ele, que ele tava, tipo assim, esperando a decisão, né? Esperando, quando eu falei, ele... Ainda bem, entendeu? Pá. Puta, é foda, né, cara? Nossa. Não sabia, não estava enxergando. E o Lineker lutou bem pra caralho. O mal do Lineker, o erro que nós cometemos, que não foi um erro que a gente quis cometer, mas teria cometido de qualquer maneira, eu queria que ele fosse bem antes. Só que ele não queria ir, ele quer ficar lá na cara dele, igual um camundongo, e também o visto não saiu também. Porque a verdade é que você fazer uma luta de 5 rounds, dura daquele jeito, contra uma pessoa de lá, você tem que chegar 20, 25 dias antes. Porque você perder 20% na luta, aquela é a luta. Só na adaptação você já tá atrás, né? Ele ia bem. Aí ele batia, cansado, o cara crescia. Foi isso que aconteceu. Você viu a luta, né? Vi. Concorda? Ele lutou bem. Cara. Lutou bem. Melhor do que na primeira luta. E só não teve gás pra manter. Entendeu? Você já passou por... é muito bom também, cara. Mulher, eu vou te falar uma coisa. O Fabrício, se o Fabrício escutar isso, eu nunca vi um cara que absorvesse os golpes do Lineker igual o Fabrício. Ah, meu irmão, vai ser... várias mãos dele. O moleque é muito bom. Duro ele segurou a onda. O moleque é muito bom mesmo. Duro. É muito bom mesmo. Eu tava falando... Desde que eu gravei com o... Cara, uma vez eu mandei uma mensagem no Instagram do... Eu fiz alguma coisa, um post... com o Renzo, e o Chatri comentou. E aí eu respondi no comentário dele, eu falei, pô, seria uma honra bater um papo com você um dia. E aí ele me mandou um direct. Chatri? Ele falou, porra, vamos marcar. Eu falei, caralho, que legal. Aí eu marquei e trouxe o Renzo na resenha. Que problema, hein? Aí, bicho, o cara se apaixonou. Falei, caralho, porque ele ama o Renzo. Ele ama o Renzo. E nossa, que legal, fizeram uma resenha de 2 horas, eu, ele e o Chatri. E a gente sempre continuou conversando. E logo depois dessa luta eu falei, olha, o Lineker é duro, agora o Fabrício me surpreendeu, cara. Não sabia. E ele ele rasgou o elogio. E o moleque é muito bom mesmo, cara, um talento. E você já teve alguma situação desse tipo, Marreta, de ter que parar a luta, de não conseguir lutar? Não. Se você ver minhas lutas, apesar de eu ser um strike, nocauteador, eu procuro sempre não sofrer muitos danos. Tem diferentes estilos. Há divergências sobre isso, tá, meu filho? Tem strikers que eles vão por 50-50 ali, matar ou morrer, e se corta todo, se quebra todo. Grande exemplo foi a luta dele contra aquele inglês lá, né? Grande exemplo disso, né? Mas não, você não vai, caralho. Como é que é o nome do cara? Eu lembro. Do que ele Marreta... lá em Toronto.
de mano. Caralho, É, aquela não, luta. você realmente deu um exemplo Sofri dano, desse seu pensamento, né? mas eu Não, sofri dano. não, você não sofreu danos, mas você nem pensou na sua cabeça sobre o negócio de dano. Você foi pra Então, mas cima pra matar e morrer, Eu meu. acho que você não tá entendendo o que eu quero dizer, cara. Tô querendo dizer que existe lutador estilo Maldonado Ah, que entendi. gosta de tomar soco na cara. Eu não gosto de tomar soco na cara. Mas Eu não vou ficar falando que, eu gosto. não, Para Topan de gosta. O cara que fala que gosta de tomar soco na Mas cara, você também não pensa só o duas vezes Maldonado. na hora que você vai pra cima. que bota a cara pra bater e deixa o cara ficar batendo, faz a cara de manopla. Eu não sou desse estilo, entendeu? Eu procuro ser, como se diz, como se diz, o cara que não... Selfish, o cara que não... Você não quer. Ser egoísta. Eu Isso. sou egoísta, isso. Eu procuro ser egoísta, só eu bater, entendeu? Eu quero Tá fazer a certo, luta. aí tá certo. Mas Então, eu não. é claro que é uma luta, Mas difícil você não ter. tipo assim, o Mas que eu, se eu puder só bater, parceiro... o que eu estou escutando é faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, entendeu? Conta uma história boa de vocês dois. Vocês viajaram muito juntos já? Você e o Alan? É ali mesmo, O Alan, a Riverwalk. Não, o Alan a gente tá em volta aqui. A gente vai lá daqui a pouquinho. rapaz, eu Deixa eu tinha só que a gente virar falar, essa sabe daqui o quê? pra cima. Eu vou mandar o vídeo pra ele. Medo de não... Eu ia falar dessa história quando o Tatá queria que ele me conhecesse. Aí Tatá mandou botar ele no avião lá pra Fortaleza sem um puto no bolso. Bichinho, né, chegou lá. Aí Tatá falou, não, ele é 77. Aí chega essa Jamanta. A Jamanta. Falei, como é que é o negócio? 77. Entendeu? Aí ele ficou lá com a gente, entendeu? A gente ficou lá na praia, se lembra? Eu, você, Santiago, Jucão, eu tenho a filmar. Você lembra aquele cara do pandeiro que veio? Falou aquele negócio, depois eu mando o vídeo pra você, engraçado. E dali a gente. Foi assim que vocês começaram a trabalhar junto? Aí ele já tinha lutado no Tough, o Joe já sabia quem era. Eu falei, Joe, dá uma chance pra ele. Aí Joe, vou pensar, e apareceu a luta do César Montante. Cheguei lá, pegou com uma semana. Cheguei lá em Fortaleza, eu não tinha nem... Eu cheguei cheio de fome, o Alex já me deu um hambúrguer. Eu não tinha nem hotel pra ficar, fiquei no quarto dele. Caralho, cara. Eu fui com a cara e com a coragem. Não tinha Isso aí. É isso aí. Cara, é muito louco isso, né? Sabe uma pergunta que eu queria fazer? Que eu tenho feito bastante pra um monte de gente e você ouve cada história, cara. O que poderia ter acontecido na tua vida que você não seria um lutador hoje? Que o Marreta teria continuado no exército? Pô, cara, poderia Quando ele me encontrou, ele queria ser stripper. Eu que convenci ele a não fazer isso, entendeu? Eu falei, não, dá uma chance, meu garoto. Deixa ele contar a história, pô. Confundindo com um dos seus amiguinhos. Tuxê, né, velho? 2-1 agora. Mas assim, cara, eu tentei ser jogador de futebol. Tive minha carreira militar, fiquei 7 anos no exército. E eu acho que uma coisa que eu poderia ter sido se as coisas tivessem que ser assim foi policial militar, porque eu passei na prova da polícia militar. Fiz prova também. E passei na prova da polícia militar. Mas você já estava lutando? Eu sempre fazia essas coisas tudo junto. Entendi. Né? Eu era militar e continuava treinando. E aí prestava concurso. Eu tava assim, tentando várias coisas. Vamos ver. Joga tudo pro alto, alguma coisa vai dar certo. E aí eu fiz prova pra polícia militar, passei na prova, acabou não dando certo. E a carreira militar também. Então eu tinha várias opções. Fiz até o 4º período de administração, faculdade. Então eu ainda tava naquele meio que indeciso. Tanto é que você me perguntou, você achava que eu dava jeito pra luta? Não, era uma opção pra mim. Entendi. Eu fui testando várias coisas. Mas aí Deus quis assim, que eu ficasse no mundo da luta e deu certo. Mas em que ponto que você fala assim, tipo, vou me dedicar e vou conseguir viver disso? Porque, porra, eu decidi já velho, eu digo, já com uma idade avançada pra galera de hoje, assim, porque eu poderia ter ficado menos tempo no exército,
porque eu Que sabia. nem quando você faz essa viagem pra ir pro Alex lá em Fortaleza, duro. Você já tinha tinha passado saído, na já. prova? Não, você falou, porra, você é lutador. Já tinha saído do exército, tinha passado na prova, recusado. E aí eu decidi ser lutador. Falei, não, vou dar uma. Tá todo mundo falando que eu levo jeito pra essa merda, eu vou tentar, vou dar uma chance. E eu tinha 26 anos, cara. Minha primeira luta profissional foi com 26 anos Caralho! de MMA. Eu preciso mudar todas as respostas que eu dou, então. Porque os caras, eu tenho 20 e tantos anos, você acha que tá tarde pra eu. Mas você não começou a treinar com 20 e tantos anos, você já Não, fazia. eu falei, eu sempre treinei desde novinho, eu nunca parei, apesar de eu estar Então, em minhas outras respostas estão fases, certas. Cara, eu tenho tava 20 sempre anos, treinando. sou louco pra Assim, começar no MMA. Você acha que tá tarde? Eu falo, bicho, já era. Entendeu? É aquela estreia assim que o maluco que estreou também começou a treinar há pouco tempo, só que não sabe que tá pegando uma pica que sempre treinou. Exatamente. Entendeu? Competiu Muay Thai. Exatamente. Ah, Foi tem uma bem lutinha assim. boa. Então, você imagina a cena? Tem uma lutinha boa pra você, ó. O cara é 1-0. Aí vai uma reta. Então tinha um histórico. E aí todo mundo falando que eu não dava jeito, eu falei, então vou tentar esse negócio. Aí abandonei tudo, comecei a viver da luta, dar aula, só dar aula e treinar. Uhum. Né? Tive bastante apoio dos meus pais. E aí 26 eu estreiei, mas eu botei uma meta, né? Assim, cara, eu botei uma meta na minha vida. Eu falei, ó, tá bom, meu limite é 30 anos. Se 30 anos eu não estiver vivendo da luta, aí eu vou procurar fazer outra coisa. Aí aos 29 eu entrei no UFC. Caralho. Mas agora deixa eu falar uma coisa. Fala. Se a gente olhar como é que foi a vida do Thiago dentro do Ultimate, vamos lá. Ele lutou com o César Mutante e foi nocauteado. Aí deram pra ele. Finalizado, sei lá. Porra dessa. Aí você lutou contra o Rony Marques, nocauteou ele, né? Foi. Foi ou não foi? Foi. Aí você veio ganhando luta, né? Não lembro qual foi a sequência, você veio ganhando. Aí você perdeu uma luta contra quem mesmo? Uma decisão dividida com o Ryan Hall. Não, foi o Ura. Que se machucou doido, depois você perdeu para o Eric Spicer, você lembra? Foi quando eu tive a lesão. Exatamente, quando Minha você teve a primeira lesão. lesão. Então, você vê que o Thiago, ele assim, a história do Thiago, um puta lutador, inegável, entendeu? Não é porque é meu irmão, não é porque eu amo ele, é porque é verdade, entendeu? Que ele fez com o John Jones e que ele fez agora, essas últimas lutas, só pegou os topos do Food Chain no Ultimate, lutou de igual para igual, ganhando, perdendo, entendeu? Mas a carreira do atleta, ele não é só para cima. Ele tem esses altos e baixos, entendeu? A indústria, ele não permite isso. O cara perde, pronto, descarta o cara. Ele, por exemplo, ele tinha perdido uma, perdeu outra, já estava todo preocupado, e depois que veio a grande fase da carreira dele. Muito louco isso, né? Então, é uma coisa que, assim, é um erro da forma que se analisa carreiras de atleta, porque às vezes um bom atleta vem de 3, por exemplo, o Miojo está com 4 derrotas agora. Mas ele só luta pra cima, só luta daquele jeito. Então, aí eu acho que a gente entra naquela incógnita, né? Porque o cara vence, mas não vence bem, aí nego critica, não sei o que e tal, mas pelo menos mantém o emprego. Aí o cara faz um show do jeito que eles gostam, eles querem ver show. O cara show, se arrisca mais, perde a luta e corta o cara. Exatamente. Então, não tem a fórmula mágica ainda, né? A fórmula. Eu, assim, como leigo que observa de fora, eu tenho sentido, então vocês dois aí podem me falar que eu tô dizendo bobagem, mas que eles têm segurado mais uns caras, tipo o Miojo. Cara, você pega até o próprio Justin Gage, Michael Chandler, por exemplo. Michael Chandler tem o quê? 3-1, 4-1? Mas eles seguram 1-3, né? Ou 2-3, alguma porra assim. É muito também por causa de penetração de mídia social. Porque, vamos falar a real. O Chandler é duro, legal e pá, não sei o quê. Tá cheio de cara duro aí, né? Ele é essa potência toda que veio do. Não, faço não. Não, tudo bem, mas quantos bons lutadores que nem o Michael Chandler tem? Aí ele veio, entendeu? a preço
cara. Não, né? ele fez grandes boas lutas, ele é Ganhou bom. por esse cara. Eu acho ele bom. Eu só acho que tentaram vender mais caro do que ele é, só isso. Entendeu? Não acho que ele é um excelente lutador, não tô aprecio ele, dizendo eu acho isso. ele bom lutador. Mas acho eu só acho que ele não eu acho que tem. ele merece lutar contra o McGregor, eu acho que vai ser uma Eu grande acho. luta. Eu acho. Merece? Eu Por merecimento, não. Não, exatamente. O Mereceu. mídia, talvez, mas por merecimento. Então, mas ele vende tudo isso também? Essa que é a parada, entendeu? É isso que eu não Talvez entendo. eles também Ele não vende tudo isso, ele não vendia tudo isso no Bellator e ele não vende tudo isso no UFC. Olha só. É um cara que vai pra frente, entendeu? Que é meio que a gente tá falando, entendeu? Estilo faz luta, né? Ele Essa vai- luta ele- contra o McGregor vai ser uma boa luta. Então, Quem não quer ver exatamente. essa luta? Bom Essa pra boa quem? Pro luta. McGregor, você diz, né? Não acho, eu acho que ele também tem chance, ué. Cara, eu falei com o Durinho falou assim, bicho, essa luta não passa do primeiro round. Ou o Chandler sai nocauteado ou sai o McGregor nocauteado, mas eu não acho eu acho que ele vai pra cima igual um maluco. Eu falei, não vai usar o wrestling, tentar botar no chão, ele falou, não, ele vai tocar porrada. Isso não é boa estratégia pro McGregor, não. Eu te cozinhar e McGregor usar contra wrestling. golpeador. Pois é, exatamente, Acho que é uma boa luta pra ele. exatamente. É Fala muito pra louco. onde, filho? Como que foi, estamos indo pra lá, como que foi essa, aí de um ponto de vista de um manager, assim, essa negociar, você tá com esse peso aqui, assim, e o quanto o que o Marreta pede você leva, entre aspas, em consideração? Vamos dizer, Eu não tipo, ó, escuto ele, não. vamos dizer assim, tipo, ó, vamos renovar com o UFC ou vamos pro PFL? Como que é uma parada dessa decisão de não ir e a comunicação? Fala dos channels, assim, que isso eu acho interessante pra caralho. Primeiro, cada caso é cada caso. Eu não gosto muito de comentar muito sobre. Não vamos falar de grana, nada, só de... Entendeu? Isso. A negociação é que negócio. A gente já estava perto do fim do contrato dele. Uhum. Ele vinha com 2 derrotas, né? 2 ou 3, não lembro. Vamos ver se a gente para em algum lugar. Vou arrumar um lugar pra estacionar. E aí a gente sentiu que a negociação seria difícil, tá? Porque ele para ele lutar com o John Jones, nós tivemos que fazer um contrato mais comprido, por isso que ele ficou com a bolsa um pouco achatada. Exatamente. Então, a gente viu a oportunidade do PFL ter o interesse dele e ter uma disposição de pagar mais do que o Ultimate estaria disposto a pagar. Então era grana, né? Tipo, aí, falou, vai renovar. Conversando com o Mick, depois o Hunter, Hunter foi maravilhoso. Eles, tipo assim, eles não tinham muito assim na cabeça deles o que eles iriam fazer com o Marreta. Foi uma solução que foi bom para todo mundo. Isso requer um certo touch, né? Um certo feeling de saber fazer isso, entendeu? Exatamente. Porque os caras, falando de um ponto de vista contratual, os caras têm praticamente ele na mão, né? Tipo, se eles quiserem renovar, a preferência é deles e você tá ali, né? Ou se a gente não chega a uma conclusão na negociação com os valores que ele merece e eles cortam ele seria prejudicado. Sim. Entendeu? Porque aí o PFL fala, ele foi cortado, então por que eu vou te pagar? Exatamente. Entendeu? Então a situação foi mais ou menos por aí. Entendeu? Mas eu não acho que chegariam a cortar um cara como esse, porque uma Marreta tem muita relevância. Olha, o risco existia. O risco existia. E aí você chega pro Marreta e fala, e aí, bicho, o que tu quer fazer? Vamos. Quer brigar, mano. Vamos ficar ou vamos pro PFL? Não, e outra coisa também, Marreta já tinha lutado com todos os. Só faltava o Reis, né? Não, só faltava ele pro Projac. O Projac e o Reis, só esses dois. Entendeu? Então, mas mais é pelo dinheiro, ele não tá. O Thiago é um profissional, o Thiago tem que. Ele não tá no início da carreira dele, tá meio pro fim da carreira dele. Então ele tem que pensar no dinheiro. Tá certo. Entendeu? Então não adianta ficar com esse negócio de UFC, meu Deus, pô, meu irmão, quem é no mundo que vai duvidar da capacidade do Thiago de ganhar $1 milhão naquela merda? Porra! Quem é no mundo que duvida? Entendeu? Agora eu vou jogar uma pedra aqui antes. A primeira a gente vai fazer uma promessa aqui.
Se você ganhar aquele 1 milhão, a gente vai fazer outra resenha dessa no carro com o Alex lá atrás, segurando o cheque de 1 milhão a resenha inteira. Vamos. Vamos? A parada é a seguinte, e você tá no... E cara de sapato, como é que fica essa... Bom, ele não entra nessa temporada, né? Acho que ele não entra mais. Nessa não, nessa ele tá fora. Nessa ele tá fora. Mas, cara, a gente leva como homem, velho, como profissional, não tem essa. Até a gente fica brincando um com o outro, assim, antes de sair o lance do Big Brother e tal, ele tava na academia, e assim que eu assinei o contrato, e aí eu cheguei na academia pra treinar, e ele tava lá fazendo uma bicicleta lá e tal, aí o cigano tava do lado dele, aí eu cheguei, apertei a mão do cigano, aí eu olhei pra ele assim, olhei pro outro lado e saí andando. Ele ficou assim, eu não falo mais com você, não falo mais com você, agora a gente é oponente e tal. Ele, Caralho! Aí voltei a dar um abraço nele, começamos a rir e tal. Ele é Puta que safado. pariu, cara. Mas não, a gente vai. Se tiver que lutar, a gente vai lutar. Tanto ele como o Josh, assim, são os dois caras que eu mais próximo lá na academia, assim, a gente treinou muito mesmo junto, sempre um ajudando o outro quando tinha luta. Então são dois caras assim que eu sempre fui muito próximo, o Sapato e o Josh, que é o filho do Conor. Uhum. Os outros nem tanto, o Jotko e o Omari falava e tal, mas treinamos poucas vezes e não tinha uma amizade muito próxima. Entendeu? Mas com os dois sim, e com o Josh outro dia a gente almoçou junto, treinamos junto, rolamos, treinamos wrestling. A gente evita agora fazer sparring, mas antes de começar a competição a gente ainda treinou wrestling, jiu-jitsu, outra modalidade individual. Sim. Só evitamos mesmo de fazer sparring. Então, dá pra continuar camarada, amigo, parceiro, depois de lutar um com o outro? Da minha parte sim, e pelo que parece da parte deles também, entendeu? Porque eu sempre achei que dava. Sem separar as Eu coisas. sempre achei que dava. Aí eu falei com... Eu acho que seria uma coisa não de amigo, você querer privar uma pessoa que você gosta do sonho dela. Os dois têm um sonho, cara. E os dois vão lutar pra conquistar, velho. E que vença o melhor e acabou, a gente vai fazer churrasco de novo. Vamos estar juntos, velho. Não tem essa, entendeu? Faz parte, velho. Não posso privar um cara de buscar a diferença é que eu, por exemplo, Nem se privar de buscar o seu, né? buscar o meu, entendeu? Eu Então, quando um e o outro entende isso, a parada vai de uma forma saudável, entendeu? Entendi. você botou uma boa perspectiva. Eu sou judoca, então nunca tive, mas a diferença é porrada na cara, né? Então, porque Mas o essa gente faz experiência isso é única o dia pra mim, inteiro. assim, eu nunca lutei com um amigo, nunca tive essa experiência, entendeu? o que o Durinho me falou uma vez quando eu perguntei disso dele, do Luke, porque chegou uma época na carreira dos dois ali que tava assim, tipo, tava uma luta dos dois se cruzarem, né? E os dois falavam, não luta, se eu for campeão e o Luke for desafiante, eu largo o cinturão. E eu sempre tentei entender, sabe? Eu falei, cara, mas por quê? Ele falou, porra, porque não é que nem no jiu-jitsu, tá ligado? Tu ganha, tal, não sei o que. Ele falou, pô, tu tem que querer machucar o cara, tu tem que querer, entendeu? E fazer isso com um cara que você gosta, que você tem, que é teu amigo, é muito difícil. E eu sempre achei, tipo, eu acho que tem situações e situações, entendeu? Momentos da vida, experiência, eu acho que tem uma... Quando dá pra evitar, a gente... É bem mais complicado do que sim ou não, UFC, né? eu quase lutei com o Sapato, o UFC tentou casar essa luta, o UFC tentou casar minha luta com o Vitor Miranda, e o Alex conseguiu contornar, então assim, dava pra contornar, entendeu? Mas tem que dar umas reboladas, não vai dar, né? Tem umas reboladas que a gente tem que dar, mas sabe o que é? Por exemplo, o Joe Silva já falava isso. Se você não vai deixar eu botar um lutador seu contra o outro, eu não vou contratar mais seus lutadores. Entendeu? Então eles têm essa... E a American Top Team, de certa forma, superou isso, entendeu? Porque agora a American Top Team... Ficou muito grande, né? Não tem como... Cuidado com sua esquerda. Eu tô vendo. Eu não sei o que esse cara tá tentando. Onde ele tá querendo se enfiar. Aí... você tem o interesse da promoção contra o interesse do lutador, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Mas, sabe, o show, o dinheiro acaba fazendo se superar.
quantas amizades acabaram por causa disso? É verdade. Né? Que não aguentaram esse tipo de conflito. Bom, fala um pouquinho da sua luta, como que é seu oponente, e aí a gente vai encerrar e vamos descer para conhecer o Álamo. Robert Foi o campeão da temporada passada, né? Robert Wilkinson. Wilkinson, né? Foi o campeão da temporada passada, né? A Striker também tem um boxe bom. Mas se você reparar, as lutas dele que ele lutou contra Striker, duros Striker, ele partiu pro wrestling. Então a gente meio que já se preparou para isso também. A gente imagina que ele vai fazer isso, ele não vai ficar por muito tempo trocando porrada comigo. Porque a gente viu que as lutas que ele lutou contra strikers duros, perigosos, ele partiu pro wrestling. Então a gente se preparou bastante para isso também. Mas se ele quiser testar a ação, vai ser melhor ainda. Eu falei que eu acho essa uma luta que o evento sai ganhando, né? De qualquer jeito, porque... eu acho que chama atenção logo de cara pro primeiro evento. Acho que foi uma boa jogada de marketing que eles fizeram. Pra chamar atenção. Porque às vezes, né, você bota os dois e cada um numa chave para eles se encontrarem na final. Só que pode ser de não se encontrar. Pode ser de... Exatamente. Então a gente vai lutar agora, chama toda a atenção, já chego pegando o ex-campeão. E ainda tem a possibilidade de a gente se encontrar de novo na final, né? E alguém sai dali estrela, né? Tipo, você tá chegando uma estrela no evento, lutando contra o campeão. Ou eles vão fortalecer a imagem do campeão, exato, ou o Marreta vai chegar com a promessa, né? Tipo, vai consolidar o negócio. Eu acho legal isso. Principalmente porque eu acho que você vai ganhar. Então a gente vai ter mais uma promessa pra gente torcer lá, que vai ser irado. E segue como é a minha vida, não tem vida fácil. Eu sempre pego os mais duros, então. Exatamente. Tudo certo. Exatamente. Quando chega no nível Marreta, não tem descanso, né, cara? É foda, né? Vai é foda, né? Tem que ser o... Dá uma lutinha morna pro Marreta aí. Não existe, né, cara? É foda. Bom, senhor Alex Davis, alguma consideração final? Não, acho que cobrimos tudo. Eu acho que eu tô confiante no meu Thiago. Tivemos lembrança dos amiguinhos. Lá de onde ele nasceu. Legal. Daquele desvio você vê que eu sou muito bom em desvio de carreira. Tirei do strip para virar o lutador. Então, com certeza você já teve amiguinho também, né, Thiago? Não, tive amigos. Amiguinhos, eu não sei, né? E, Marretas, tem alguma consideração final pra gente, antes da gente encerrar? Finais. Vamos conhecer o Álamo. Vamos conhecer o Álamo. Acho que é isso, valeu. De nada, do caralho. O Alex vai ser o porta-cheque lá atrás, vai ser. Só o papel. Meu irmão, eu não quero só o papel. Aquele grandão mesmo, que não dá pra fazer nada. Meu interesse é só esse, o cheque. O resto que se... Ai, caralho, muito bom. Alex vai fazer uma promessa agora aqui também, que ele, me ajudou a vida toda, né? Mudou minha vida. Ele tá tão feliz com essa minha carreira toda que se eu ganhar 1 milhão, ele não vai querer a parte dele. Aqui, ó, você sabe que negócio? Aqui, ó, eu não, ó. Valeu, gente, um abraço. Preciso me aposentar.